êxito da caminhada de Elias tinha relação direta com a direção de Deus para a sua vida. Deus dizia, Elias fazia. Sabe por que nós acontecemos muitas derrotas na nossa vida? Porque nós não consultamos a Deus. Nós não estamos dando ouvido ao profeta de Deus na nossa vida. Amado, eu quero dar um testemunho aqui firme para você tomar como exemplo. Sabe por que essa igreja tem vencido todos os obstáculos que o inimigo tem se levantado contra nós? Porque eu estou debaixo da autoridade do profeta na minha vida. Eu converso com o meu profeta, eu submeto ao meu profeta. E você tem ouvido o seu profeta? Muitas vezes o profeta está falando, ninguém está ouvindo. Não dá a mínima. Ou então nós brincamos com o direcionamento de Deus, o que Deus está falando na sua palavra. Mas Elias perdeu o referencial quando não ouvimos a voz de Deus, quando não escutamos o que Deus tem a nos dizer. Nós acabamos fatalmente dando ouvido a outras vozes. Quando nós perdemos o direcionamento de Deus, nós passamos a ouvir outras vozes na nossa consciência. Jezabel falou para Elias: amanhã farei contigo o que fizeste aos meus profetas e sacerdotes. E temendo as palavras de Jezabel, rainha de Israel, ele fugiu, temeu e se escondeu numa caverna. O Deus Todo-Poderoso, direcionando a vida de um homem, uma mulher ameaçou aquele homem e aquele homem se escondeu numa caverna. Precisamos dar ouvido a Deus, meus amados irmãos. Precisamos estar sensíveis às suas orientações. Cuidado com o que você tem ouvido. O que você tem ouvido? Cuidado com as vozes que estão lhe direcionando o caminho. O êxito, a vitória, o sucesso na sua vida, aquilo que vai acontecer na sua vida só acontece quando ouvimos a voz do Senhor. Se nós ouvirmos outra voz, nós vamos para outro caminho. Nós desviamos do caminho que Deus nos colocou. Você quer ouvir o que Deus fala conosco nessa noite, o que Deus tem para o teu coração nessa noite, para que você entre no ano de 2012 diferente na sua vida, porque você está dentro de uma caverna e Deus te pergunta por que está aí? Ouça o que Deus vai falar com você. Tenham cuidado de fazer segundo tudo está escrito na lei. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido aonde quer que fores. Então, uma palavra profética na sua vida. Se está no capítulo 1, versículo 8 de Josué. Tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto na lei está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido por onde fores. É uma promessa para você nessa noite, meu irmão. Agora nós temos uma regra de estar na sensibilidade de Deus. Elias também perdeu, em segundo ponto, a sensibilidade do poder de Deus. Amados, Elias orou, a coisa aconteceu. Elias orou, o fogo caiu. Elias mandou o sol parar, o sol parou. Elias determinou que não chovesse, não choveu. E agora uma mulher ameaça ele vai se esconder? No Salmo 103, versículo 1 e 2 diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor e tudo que há em mim. Bendiga o teu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Amados, quando nós entramos numa caverna, nós esquecemos dos benefícios de Deus. E a palavra não se esqueça de nenhum dos benefícios que Deus tem feito na sua vida. E nós temos esquecido. Só de nós estarmos aqui com vida é um benefício de louvor e agradecimento a Deus. Só de nós estarmos aqui nesse lugar onde Deus habita, onde Deus está falando com você, você pode glorificar e exaltar esse Deus. Você não está no mundo ouvindo o que o mundo está pregando, o que o mundo está fazendo. Quantas pessoas morrerão nessa passagem de anos? Quantas jovens perderão a sua virgindade? Perderá a sua honra? Quantos jovens vai começar a se drogar,
a começar a beber, a começar a prostituir. Quantas coisas vão começar a acontecer? Eu quero trazer a memória do que pode te dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de nós sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim e elas se renovam a cada manhã. É isso que te dá esperança, meu. Amada igreja, quanta coisa Deus tem feito na vida de Elias, através da vida de Elias, a despeito de Elias. Quantas coisas Deus tem feito na sua vida, quantas coisas Deus tem feito através de você, a despeito de você. Quantas coisas tem feito? Deus preservou Elias dos dias de fome em toda a terra. Deus poupou em dias de estiagem seca. Deus sustentou por meio de corvo 2 vezes por dia, com pão e carne. Deus sustentou por meio de farinha e do azeite de uma viúva em Serepta. Deus reviveu o filho da viúva por intermédio de Elias. Deus respondeu o clamor do profeta com fogo no altar diante de 400 profetas de Baal. Quantas bênçãos! Quantas bênçãos na sua vida? Você tem contado? Você já parou hoje para contar? Conta agora quantas bênçãos. Há um hino no hinário antigo que a estrofe do hino diz assim: conta as bênçãos, diga quantas são recebidas da divina mão, e vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Para que a gente sair, o pai compra. Quantas bênçãos Deus já fez? Para pensar quantas de uma vez só. Quantos milagres Deus tem feito nessa igreja? Quantas coisas Deus tem derramado do seu poder, do seu amor para conosco. Mas cuidado, igreja, quando perdemos a sensibilidade do mover de Deus, quando perdemos a sensibilidade do poder de Deus, passamos a ser guiados pelos temores, somos guiados pelas circunstâncias, somos dirigidos pelos medos e receios que a vida nos impõe. Em Lucas 24, 35, 13 a 35, diz uma passagem que os discípulos que desciam do caminho de Emaús, Jesus pôs a andar com eles e não foram por eles apercebidos. E no final da noite eles responderam para aquele personagem que estava com ele: fica conosco, a estrada é perigosa, há assaltantes pelo caminho, já se faz tarde. Amado, quantas vezes nós estamos caminhando e Jesus não tem do nosso lado? Jesus tem caminhado conosco, Jesus tem andado conosco e não temos percebido. Quantas vezes você foi, muitas vezes, poupado, livrado, muitas vezes recuperado, restaurado, e você não está percebendo que Jesus está junto com você? Quantas vezes somos ranzinzas, somos brigões, somos irritantes, e Jesus está do nosso lado? Cuidado, irmãos, para nós não recebermos ou perdermos a sensibilidade do poder de Deus em nossas vidas. No terceiro ponto de Elias, perdeu a sensibilidade da providência de Deus. O texto nos diz que Elias se escondeu em uma caverna, mas Deus não largou Elias para lá. Deus foi ao encontro do seu servo. Elias estava prostrado, Elias estava abatido, desencorajado, assustado, temeroso. Deus vai ao seu encontro para reanimá-lo. A desculpa de Elias, meu amado, quando Deus chegou lá e perguntou: Elias, o que você está fazendo aqui? Senhor, só eu escapei. Só eu escapei. A desculpa de Elias para justificar escondido na caverna foi que estava sendo zeloso. Dizia Elias a Deus: Senhor, só eu escapei. Como se não bastasse a afirmação dessas palavras, ele dizia novamente no versículo 14: quando perdemos a sensibilidade da providência de Deus, vivemos no poder do eu. Veja no versículo 14. E ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança,
derribaram os teus altares, mataram os seus profetas à espada.